A igreja está passando por vários desafios, e essa é uma palavra para a igreja desses últimos dias. O Senhor Jesus, na sua oração ao Pai, em João 17, ele faz uma súplica em favor da igreja desses últimos tempos. Ele diz assim: rogo não somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, a fim de que todos sejam um, como és tu, Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nessa oração, Jesus parece dizer que a união da igreja é uma condição para que o mundo creia nele. Então, seria necessária essa união acontecer antes da grande colheita e do arrebatamento da igreja. Não podemos imaginar que um pedido dessa natureza, feito por Jesus em intercessão pela igreja, fosse negado pelo Pai. Mas, às vésperas da grande colheita e do arrebatamento, nós vemos uma igreja desunida, desintegrada, envolvida em vários escândalos, desacreditada. Aqui, logicamente, eu estou generalizando, e é claro que existem muitas exceções. Mas eu fico pensando em como se dará essa unidade da igreja. Será que vai ser uma única denominação, uniformidade de doutrinas? Então, dizem que um ladrão chegou lá nos céus, e aí ele foi recebido pelos anjos, né? E os anjos estranharam, falavam assim, ué, o que você está fazendo aqui? E ele disse, não sei. Aí eles falavam assim, não, mas como que você chegou aqui? Ele falou assim, ué, não sei, vim parar aqui. Não, mas espera aí. Você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Aí, não sei o que é isso, não. Não, mas espera aí. Você acredita em predestinação, em presciência ou em livre-arbítrio? Ele, hã? Eles falaram, ixi, peraí, você batiza crianças ou batiza adultos? Ele falou, não estou entendendo nada que vocês estão falando. Ele falou, mas não é possível. Eles falaram, né? Mas não é possível. Como é que você chegou aqui? Ele falou assim, não sei. Foi um homem que estava crucificado perto de mim que falou que era para eu vir para cá. Então, irmãos, às vezes a gente dá importância a tanta coisa que não tem importância, né? E aí me veio à cabeça que a primeira vez que Jesus falou a palavra igreja foi em Mateus 16, após ele alertar os discípulos sobre o perigo da religiosidade, a doutrina dos fariseus. Jesus perguntou, quem as pessoas dizem que eu sou? E eles responderam que havia várias visões, várias interpretações sobre ele. Uns diziam que ele era Elias, outros diziam que João Batista, enfim. E aí ele perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o Senhor respondeu, bendito és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra sobre a qual a igreja está fundada e sobre a qual ela se unirá é a convicção de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o único por quem importa que sejamos salvos. Nenhum outro fundamento pode substituir essa pedra fundamental. E é esta premissa que caracteriza e define quem é a igreja do Senhor. Quando comparamos a igreja de hoje com a igreja primitiva, nós vemos hoje uma igreja despida do seu poder e da sua glória. Muitos até acham que os milagres, curas, maravilhas, profecias, revelações são ações do Espírito apenas para aquela época da história e que não acontecem mais. Nós dormimos e trocamos a nossa verdadeira devoção pela religiosidade. Por obra do inimigo, a consciência de pecado, a consciência de condenação e a justiça própria tomaram o lugar da graça. Tem-se a aparência, mas sem a essência. A religiosidade é um falso Deus assentado no trono, e este não desocupa facilmente esse lugar. O próprio Senhor Jesus foi quem mais combateu esse mal. E Paulo também, incansavelmente, nos advertiu contra a religiosidade e contra o legalismo. Agora, a religiosidade somente será vencida quando a igreja recuperar a consciência de filho. Este foi o grande poder que foi dado aos que creem em Cristo. O poder de, como ele, serem feitos filhos de Deus. Assim como ele é,
somos nós também neste mundo, como em 1 João 4. Quando eu penso na igreja, eu me lembro muito da parábola do filho pródigo e vejo a igreja como esse filho, envolvido em escândalos, em falsos prazeres, maltratado, humilhado por Satanás. Mas quando este homem recobra a consciência de filho e retorna ao pai, aí então ele recobra o manto e o anel de autoridade e de poder. Se você se vê como um pecador, um prisioneiro do pecado, cansado de se rastejar diante de Deus, implorando por perdão, implorando por favor, é tempo de se levantar. Você é filho, herdeiro de Deus. E não pense que essa atitude derrotada agrada a Deus. O Senhor Jesus já pagou o preço por todos os seus pecados. Tudo já foi definitivamente perdoado. Pecado já não é mais uma questão. O Pai está de braços abertos, esperando que você rejeite a identidade que Satanás está lhe oferecendo e recobre a sua identidade de filho amado. Há um manto e um anel de autoridade e de poder esperando por você na casa do Pai. Principalmente os ensinos de Paulo, que foram recebidos diretamente do Senhor Jesus, foram direcionados à igreja e discorrem muito sobre a graça redentora do Pai que nos recebeu, que nos adotou como filhos. Porém, quem melhor que o próprio Jesus, o Filho primogênito, o cabeça da igreja, para orientar a igreja nesses últimos dias? Mas ele nos diz que veio primeiramente para os seus, para os judeus, e o seu discurso foi orientado a eles. Conforme o Senhor revelou à mulher fenícia em Mateus 15, não fui enviado senão as ovelhas perdidas na casa de Israel, e não é bom tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Mas ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas que caem. Sabemos que o pão é a palavra. Com essa ótica, devemos sempre analisar os ensinamentos de Jesus, que foram inicialmente dirigidos a um povo que vivia sob o jugo da lei. Naqueles dias nem se sonhava com a possibilidade de uma igreja gentia. O Senhor Jesus não poderia se dirigir a nós abertamente. Então, irmãos, ele o fez de forma velada. Essa foi a revelação que eu recebi e queria que vocês vissem se testifica no espírito de vocês. Vamos ver. Olha só, voltando à passagem em que Simão confessa que Jesus é o Filho de Deus, em Mateus 16. Quando o Senhor nomeia Simão como Pedro, ele faz um trocadilho, um duplo sentido, de que sua confissão de Jesus ser o Filho de Deus seria a pedra fundamental sobre a qual a igreja seria edificada. Mas tem uma tensão, fica em suspense nessa fala, se não seria o próprio Pedro que estaria sendo apontado como essa pedra. E essa interpretação, que levou a lamentáveis desvios, é errônea, não faz nenhum sentido isso, pois Jesus é a pedra angular, a pedra de tropeço aos religiosos, o único fundamento da fé. Nem Pedro, nem ninguém nunca poderia tomar esse lugar de Jesus. Mas aqui está a chave. Pedro, a partir deste momento, se torna o representante da igreja, não somente numa questão de autoridade, mas na fala velada do Senhor. E através da figura dele, o Senhor orienta a igreja que viria a existir. Através da figura de Pedro, o Senhor nos passa várias orientações e princípios para edificar a igreja de hoje, a igreja que viria depois. Vamos ver algumas dessas situações. Logo após a nomeação de Pedro como representante da igreja, Jesus leva Pedro, Tiago e João ao monte e é transfigurado na frente deles, revelando sua glória. Eles têm a visão de Moisés e Elias. E imediatamente Pedro tende a voltar à religiosidade. Mesmo diante da revelação da glória do Senhor, ele quer estabelecer o lugar da lei e dos profetas ao lado de Jesus. Então o Pai imediatamente intervém e afirma: não, este é meu filho amado em quem tenho prazer. A ele ouvi. O Pai está nos alertando para não tirarmos o foco de Cristo e não voltarmos à religiosidade, ao legalismo. A graça é algo contraintuitivo. Somente receber para nós não é natural,
Nós tendemos a voltar e voltar ao engano da religião e da justiça própria que quer merecer o favor de Deus. Bom, assim que eles descem do monte, os discípulos estão tentando expulsar o demônio de um jovem e não conseguem. Jesus os repreende duramente pela sua incredulidade e afirma que se tivermos fé, nada nos resistirá, nada nos será impossível. Em algumas versões, existe um trecho que diz assim: porém, esta casta só sai com jejum e oração. E em outras versões ainda tem esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Mas no trecho original em grego, não há a palavra demônios. Não faz sentido que Jesus afirme que os demônios nos resistem, pois ele nos diz que nos deu autoridade sobre todos eles. Em Lucas 10, 19, ele diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E em Mateus 28, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E essa autoridade o Senhor Jesus delegou a nós. Então, quem são os demônios para resistirem aos filhos de Deus, se estes se apossarem da sua identidade? Porém, Satanás age em nossas mentes e nos tenta fortemente com pensamentos de incredulidade, colocando em dúvida nossa autoridade e poder. Ele ruge como um leão para nos colocar medo e para que, amedrontados, nós não exerçamos a nossa autoridade. Não há nenhum relato de demônios resistindo à ordem de Jesus, que, segundo as Escrituras, não agia no mundo como Deus, mas como um homem cheio da unção do Espírito, em sua plenitude. Claro. Penso que nessa passagem o Senhor Jesus indica que nós, os filhos de Deus, podemos acessar esse nível de fé, porém, somente com um nível de intimidade com Deus que requer renúncias, uma vida de devoção, jejum, oração. Esse tipo de fé é um dom do Espírito. Então, voltando, Jesus primeiro revelou sua glória de filho e, em seguida, nos chama a atenção para a nossa identidade de filhos. E ele nos fala através de Pedro. Vejam, logo em seguida ao discurso sobre vencer a incredulidade e exercer nossa autoridade, Jesus pergunta a Pedro a respeito da necessidade de se pagar impostos aos reis da terra. Essa fala parece meio desconexa em relação ao resto. Mas nosso mestre é tão rico em sabedoria, essa fala tem tudo a ver com a mensagem que ele está nos transmitindo. Olhem só. Será que os impostos seriam devidos aos filhos ou aos estranhos? Ele pergunta a Pedro. E Pedro responde que aos estranhos. Então o Senhor diz que os filhos estão livres. Essa palavra é para nós. Como filhos que somos, não devemos pagar tributos a Satanás, o príncipe desse mundo. Não temos que pedir licença para ele. Não é devido a nós. Nós somos filhos, herdeiros de Deus, que é o Criador e o dono de tudo. Quando recuperarmos nossa consciência e poder de filhos, perceberemos que as maldições, as doenças, as limitações impostas pelas trevas neste mundo não são para nós. Nós somos livres em Cristo. Assim, o Senhor nos avisa que venceremos o poder das trevas com a consciência de que somos filhos de Deus. Se há alguma raiz de incredulidade acerca dessa consciência, devemos orar e jejuar para podermos acessar plenamente esse poder e as trevas não nos resistirão. Como essa palavra é importante para a igreja. Vamos ver agora a celebração da última Páscoa de Jesus com seus discípulos. Após a ceia, Jesus começou a lavar os pés dos discípulos. Então, Pedro, de novo, resiste àquilo e diz: nunca me lavarás os pés. E Jesus diz: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Pedro, então, pede ao Senhor que lave não somente os pés, mas as mãos e a cabeça. Olha o que o Senhor nos diz através de Pedro. Aqueles que já tomaram banho só precisam lavar os pés. O corpo todo já está limpo. Entendo que já estamos limpos de nossos pecados, perdoados, justificados pelo sacrifício de Jesus. Os que já foram remidos não precisam ficar infindavelmente pedindo perdão por pecados. Já fomos justificados pelo sangue de Jesus. Devemos, sim, examinar nossas vidas diariamente para limpar apenas a poeira dos nossos pés,
buscando sempre avançar no processo de santificação, nos renovando diariamente através da leitura da palavra, que é o nosso pão diário, que nos alimenta, e também a água que nos purifica. Aqui Jesus nos alerta sobre a consciência de pecado, da qual devemos nos livrar para não sermos novamente prisioneiros da religiosidade. Vejam como isso é importante. Então, seguindo, quando chegou o tempo de o Senhor ser entregue na mão dos seus algozes, ele novamente sobe ao monte com Pedro, Tiago e João, os mesmos que viram sua transfiguração. Ele se afasta para orar e pede que os discípulos vigiem. Jesus se angustia e pede ao Pai que, se possível, o poupe do sofrimento que estava para acontecer, mas se submete à vontade do Pai. Então ele volta aos discípulos que estão dormindo e diz somente a Pedro: nem por uma hora vocês podem vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso se repete por 3 vezes. Na última vez, Jesus diz aos discípulos que descansem e durmam. Mas, imediatamente, ele diz: levantai-vos e partamos, eis que é chegado o que me trai. Estranho, né? É para descansar e dormir ou é para levantar e partir? Então, Jesus está novamente falando de uma forma profética aqui. Na verdade, o Senhor Jesus não precisava do apoio dos discípulos em oração. Tudo o que ele fez sozinho. Ele disse a eles e também a nós que devemos vigiar e orar, não para ajudá-lo a cumprir sua missão, mas para não entrarmos em tentação. Mais uma vez, ele se dirige especificamente a Pedro e ensina a ele e a nós, através dele, como vencermos a batalha aqui, até que tudo se consuma. Primeiro, ele nos diz para vigiar. Não é para vigiar procurando demônios, mas para vigiar a nossa mente, onde se dão os ataques malignos, tentando nos desviar do nosso propósito em Deus, tentando nos distrair, lançando pensamentos de derrota, pensamentos de incredulidade, que nos tiram a consciência e o poder de filhos. Devemos, como o Senhor Jesus fez, levar os nossos pensamentos cativos à obediência do Pai. Não há nenhum relato de Jesus batalhando com demônios. Ele apenas dizia: sai. Me parece que a ênfase em guerra espiritual, no corpo a corpo, com demônios, está nos tirando do foco de que devemos, primeiramente, vencer a guerra com Satanás em nossas mentes. O Senhor Jesus nos mostrou isso nessa passagem, quando resistiu aos apelos de sua carne e voltou o pensamento a se submeter à vontade do Pai. Devemos renovar as nossas mentes, estarmos atentos, pensarmos no que estamos pensando. E também, a próxima coisa que o Senhor nos diz é para repreender, declarar as verdades da palavra e da vontade do Pai, repreender as mentiras de Satanás. Ainda devemos orar. Aqui, como em muitos outros relatos, Jesus se retirou para orar em secreto ao Pai. Ele nos ensina que devemos orar, especialmente orar em espírito, estarmos conectados em alma e espírito, habitar no esconderijo do Altíssimo, estarmos em nosso lugar secreto, intimidade com o Pai, assim como fez Jesus. Lembrem-se de que Jesus repreendeu duramente a Pedro quando Pedro expôs resistência depois que o Senhor revelou que padeceria e seria morto. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Então, não devemos ficar conversando com a serpente, mas devemos resistir imediatamente quando percebermos pensamentos do inimigo querendo ocupar nossas mentes. Dessa forma, o Senhor Jesus nos deu o exemplo, dirigindo-se e chamando a atenção de Pedro. Bom, aqui na passagem do Getsêmani, por 3 vezes o Senhor repetiu a mesma coisa. Ele se retirou para orar e repetiu a mesma oração ao Pai. Voltou e achou os discípulos dormindo. Isso determinou 3 tempos: o primeiro, o segundo e o terceiro milênio. Naqueles dias, o Senhor estava prestes a realizar algo grandioso, algo que mudaria para sempre a história, que era a sua crucificação e a ressurreição. Agora, nos nossos dias, ele está novamente prestes a realizar algo grandioso, que é o arrebatamento da igreja. Estamos já nos últimos dias, já no terceiro tempo, que é o terceiro milênio.
E o Senhor nos diz para vigiarmos e orarmos. Será grande a investida das trevas contra nós, mas será ainda maior a glória e o poder da igreja. Tudo ele fará por meio do seu Espírito. Ele nos diz que está muito próximo o tempo do descanso, mas ainda não é chegado. O nosso trabalho é vigiar e orar, até que ele complete a obra de redenção da igreja. Mas a história de Pedro não acabou aqui. Pedro se acha forte, confia em sua lealdade, não acredita quando Jesus prevê que todos vão se escandalizar dele quando fosse crucificado e morto. Mas o que acontece? Pedro acaba por trair Jesus, negando 3 vezes. Este é um alerta para a igreja em tempos de perseguição. Vigiemos e oremos. Contamos com o Espírito ajudador que nos fortalece, mas a carne é fraca e precisamos permanecer ligados à videira. Não devemos confiar em nossa própria força. Então, depois o Evangelho de João nos revela que após a ressurreição, Jesus se manifesta aos discípulos que estavam pescando. Pedro corre ao seu encontro. Segue-se um diálogo que por 3 vezes Pedro reafirma seu amor e sua lealdade ao Senhor. Jesus, porém, não o chama de Pedro, mas de Simão, filho de Jonas. E aqui está outra fala profética, porque desde a sua nomeação como Pedro, Jesus não se dirigia mais a ele como Simão. Então, por que Jesus o chama novamente de Simão, filho de Jonas? Pensando sobre isso, eu me lembrei de um vídeo do apóstolo Jefferson Neto, em que ele chamou a atenção para este fato e relacionou Pedro como filho de Jonas. Ele teve o entendimento de que a igreja operaria na unção do profeta Jonas e muitos seriam salvos através de sua pregação. Por isso, Jonas seria um tipo de um pai da igreja nesse sentido. Isso testifica muito no meu espírito. Mas vejam ainda, depois desse discurso, segue-se essa fala do Senhor. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. No relato bíblico, segue-se a interpretação de que essa fala de Jesus se referiria à forma como Pedro morreria, crucificado com as mãos estendidas. Mas considerem que uma interpretação alternativa. Jesus chama Pedro de Simão, filho de Jonas. Assim como Jonas, a igreja madura, a dos últimos dias, pois ele diz, quando fores velho, terá que ir aonde não gostaria de ir e pregar para povos que não pregaria, pois será conduzida a isto pelo Espírito Santo. Irmãos, eu sinto muito forte no meu espírito que essas falas a Pedro, após denominá-lo representante da igreja, são uma forma velada do nosso bondoso mestre de orientar a igreja hoje. Como ele é maravilhoso. Aleluia. O Espírito Santo, neste tempo, é quem vai conduzir a igreja e vai nos revelar muitas surpresas, pois romperá fronteiras de preconceitos, de religiões, de formas, de costumes. As boas novas do Senhor devem ser pregadas também aos improváveis, aos odiáveis, aos reprováveis. Ainda não é chegado o tempo da justiça. Nós estamos na dispensação da graça. E a graça deve ser estendida a todos. Afinal, foi como um cordeiro que o Senhor Jesus venceu. Ele ainda não se manifestou como leão. Eu não sei se vocês têm acompanhado os relatos das manifestações do próprio Senhor Jesus, que tem se revelado pessoalmente, em sonhos, em visões, a povos dominados por governos e por religiões tiranos, até a ex-terroristas, e muitos têm sido salvos, muitos têm sido adicionados à igreja. A igreja não corresponde a templos construídos pelo homem, mas a almas convocadas pelo Espírito. Eu penso que a união da igreja que o Senhor Jesus suplica ao Pai que aconteça será na forma de uma grande unção e não na forma física. Vários ministérios, discipulados, grupos se formarão e já estão se formando para manifestarem a glória do Senhor, cada um com uma unção, uma área, uma forma diferente de atuação. Uns como profetas, outros como mestres, outros operando curas e milagres, todos unidos numa mesma visão de proclamar as boas novas da salvação aos 4 cantos da terra.
Individualmente, nós realmente não temos a plenitude do Espírito, que o nosso Senhor Jesus manifestou enquanto homem. Porém, como igreja, podemos sim manifestar essa plenitude, pois temos unções diferentes. Então, a igreja vai se levantar como Jonas, com uma unção poderosa e efetiva e com grande salvação. O corpo de Cristo unido, manifestando a plenitude do Espírito por toda a terra. Uma igreja como a igreja primitiva, com um só coração e mente, unidos em torno da convicção de que Jesus é o Filho de Deus e de que nós nele somos filhos, amados, aprovados, assim como ele é. E esta grande unção do Espírito Santo irá se manifestar entre nós. Que a igreja se levante gloriosa e se una ao Espírito. E juntos digam: Maranata, vem Senhor Jesus. Amém.